Ora, muito boa tarde. Como costume, começaremos à segunda-feira ao meio-dia e 40. Uhum.
Bom, antes de começar a falar do assunto da aula de hoje, já escrevi algo sobre isso. Deixem dizer-vos uma coisa. Nesta semana, antes do teste, o que vamos ver vai envolver resultados ainda de cálculo diferencial. Para já, resultados ainda sobre aplicar a fórmula de Taylor aos estudos extremos em pontos interiores, que são basicamente generalizações do que fizemos na segunda-feira. Estes resultados, obviamente, já não vêm para o teste. Ou seja, para o teste vêm métodos envolvendo do tempo de segunda ordem. Acontece que, do ponto de vista teórico, métodos de ordem superior, portanto, envolvendo termos de ordem superior da fórmula de Taylor, de ordem superior à segunda, têm basicamente demonstração análoga. Okay? No entanto, ao nível depois de fazermos contas com eles para chegar a conclusões, dá mais trabalho, obviamente. Sim, diga. Já falou sobre o problema de disponibilidade do site da cadeira aqui na aula? Não, o site da cadeira não interessa para a aula, enfim, é irrelevante para a aula. Está indisponível porque muito provavelmente alguém carregou num disjuntor hoje de manhã no edifício da Alameda, onde está o departamento de matemática. Isso deve ficar resolvido quando uma pessoa que trata do hardware do departamento entrar ao serviço, coisa que acontece depois de almoço. Okay? De maneira que isso é um problema de baixa tecnologia que vai ser resolvido também com baixa tecnologia. Okay? Eu espero que isto não volte a acontecer durante esta semana, obviamente. No entanto, se houvesse uma catástrofe qualquer que o site do Departamento de Matemática não pudesse funcionar por alguma razão, é perfeitamente possível passar o site para um serviço de hosting algures. Portanto, não é por aí que vamos ter problema. Dizia eu, portanto, na aula de hoje vamos ver métodos de ordem superior à segunda, que conceptualmente não são mais complicados do que aquilo que vimos na sexta-feira. É preciso fazer algumas observações. Portanto, isso que está escrito, vocês têm à vossa frente, é sobre isso. Depois, no resto da semana, vamos lidar com o teorema de Lagrange, o teorema da função inversa e o teorema da função implícita, que são resultados ainda do cálculo diferencial primeira ordem. Que, se não existisse teste, eram dados primeiro que a fórmula de Taylor. Só que as suas aplicações vão ser a geometria diferencial, que é algo que nós veremos a seguir, variedades, de maneira que quando chega aqui e há teste, exatamente na altura que tivemos este semestre, eu faço uma inversão de ordem em relação àquilo que está no texto. Okay? No entanto, faço notar desde já o seguinte: tudo aquilo que vamos ver esta semana é sobre cálculo diferencial.
e vai usar coisas que de facto vêm para o teste. Vamos começar com coisas que vão usar a fórmula de Taylor, portanto, enfim, ver a fórmula de Taylor é uma coisa importante. Algumas destas coisas que vou falar hoje podiam ser exercícios não muito fáceis no iniciado no teste, mas se estejam descansados não vão sair lá. Não vai sair nada, de facto, relativamente à ordem superior à segunda. Sobre teorema de Lagrange, teorema da função inversa e teorema da função implícita, nós vamos rapidamente perceber que uma ferramenta importantíssima é o teorema de derivação da função composta, que de facto vem para o teste. Ou seja, os instrumentos que vamos utilizar para progredir alguma coisa durante esta semana vão incluir coisas que são relevantes para o teste. Isso também são relevantes para aquilo que vamos fazer a partir da próxima semana. Todos os anos, quando se passa aqui por esta situação de semana pré-teste, há sempre umas pessoas que desligam, ok? Isso depois paga-se de maneiras várias. Okay? Não consigo fazer nada relativamente a isso, mas de qualquer maneira fica aqui o aviso. Então vamos lá, de novo, à fórmula de Taylor e ao problema de classificar pontos de estacionariedade. Um resultado que generaliza parte do resultado da aula de sexta-feira passada é aquele que está aqui escrito, em que tem umas diferençazinhas que vou assinalar. Portanto, aqui está-se a supor que F é de classe CK, o K será maior ou igual a 1, natural, mas de facto só interessa o caso em que o K seja maior ou igual a 2. Okay? Por razões óbvias que veremos a seguir. Portanto, o que eu estou a supor em hipótese é que todas as derivadas dirigidas de ordens inferiores a K são identicamente nulas. Ou, por outras palavras, no ponto em questão, que é o ponto x0, ou, por outras palavras, todas as derivadas parciais de f até a ordem k-1 são nulas no ponto x0. Em particular, isto diz que o ponto x0 é um ponto de estacionariedade. Okay? Portanto, esta hipótese aqui portanto, derivadas dirigidas de ordem j em x0 nulas para j entre 1 e menor que k. Se tivesse espaço, tinha posto ali menor ou igual a k menos 1, se confunde menos. Em particular, implica que temos ponto de estacionalidade, porque quando aplicado para j igual a 1. Não é? Pois bem, no caso que andámos a fazer sexta-feira, nós supusemos é que k era igual a 2. Okay? Portanto, a hipótese era simplesmente que as derivadas de primeira ordem eram nulas. Okay? Portanto, era só ponto de estacionalidade. Agora estamos a supor bastante mais, que fomos derivando por aí fora e que finalmente encontramos uma ordem, que é a ordem K, em que a derivada dirigida não é identicamente nula. Aliás, tem a informação adicional. Portanto, eu estou aqui a supor que a derivada dirigida de ordem K para vetores H diferentes de 0, portanto, estou aqui a supor o H pertence a Rn menos 0, só toma valores positivos. Nós sabemos que aquela derivada dirigida é um polinómio homogéneo de grau K. Certo? Chama-se essas coisas, a definição, a nomenclatura que costuma usar, chama-se formas de grau K. As formas de grau 2 são as formas quadráticas que mencionamos na aula de sexta-feira. Portanto, o que eu estou a dizer é que
A derivada dirigida de ordem K é uma forma definida positiva. Portanto, aquela definição de definidas positivas, definidas negativas e indefinidas que fizemos para as formas quadráticas, eu generalizo-a de maneira óbvia para formas de grau superior. Okay? Portanto, derivamos, encontramos uma ordem em que as derivadas parciais não eram todas nulas, no ponto x0, e até eram de tal maneira que a derivada dirigida de ordem K era positiva, ou seja, é definida positiva. Okay? O que eu estou a dizer é que nestas circunstâncias pode-se concluir exatamente a mesma coisa do que no critério que se fazia no critério de segunda ordem. Porquê é que isso é assim? Bom, porque mais ou menos a mesma demonstração funciona. Portanto, vocês devem estar lembrados que na sexta-feira o que eu fiz para justificar uma coisa desta foi pegar na diferença entre o valor da função num ponto perto do x0 menos o valor em x0, dividir por a diferença dos dois pontos em norma ao quadrado, agora divido por norma de h levantado a k. A diferença é essa. Isso usando o polinómio de Taylor de ordem K de f e o erro de ordem K que eu conheço, pode ser escrito como derivada dirigida segundo um vetor normalizado, o polinómio homogéneo de grau K, ou seja, é derivada dirigida no vetor H sobre norma de H, do f em x0, algo que só toma valores positivos, mais o termo de erro a dividir por norma de H levantada a K. Ora, nós sabemos que o termo de erro a dividir por norma de H levantada a K tende para zero. Portanto, repetindo o argumento que usámos na segunda ordem, aplicámos o teorema de Weierstrass à derivada dirigida de segunda ordem segundo vetores H sobre norma de H, ou x menos x0 sobre norma de x menos x0, depende como eu tenho escrito, de f em x0. A primeira parcela do lado direito da igualdade tem um mínimo positivo. O termo de erro a dividir por norma de H levantado a K, quando H é suficientemente pequeno, fica menor em módulo que esse mínimo positivo, de maneira que eu posso concluir que o lado esquerdo é maior que zero, para esses H suficientemente pequenos, ou seja, tenho um mínimo local. Portanto, a demonstração é exatamente a mesma coisa, passando do 2 para o K. Okay? Graças a estas hipóteses, são uma generalização natural. Okay? Vamos ver um exemplo de uma coisa destas. Suponham que temos f de xy é igual a exponencial de x quadrado mais y ao quadrado, okay? Menos x quadrado menos y ao quadrado menos x quadrado mais y ao quadrado a dividir por 4. Okay? Sim, já parece ter um aspecto suficientemente horrível para vocês ficarem assustados. Okay? Pois bem, eu podia desatar agora a calcular derivadas parciais deste f. Não vou fazer isso. Como é que eu vou fazer? Quero saber o que é que se passa em 0, 0. Okay? Portanto, queremos saber se 0, 0 é um ponto extremo ou não. Um extremo local.
que é que eu vou fazer? Bom, eu sei, isto é parecido com um exemplo que já fiz no final da aula passada, que o exponencial de lambda é 1 mais lambda quadrado sobre 2 mais, portanto, no por aí fora, lambda levantado a capa sobre capa fatorial, mais, e no por aí fora. Ou seja, a série de Maclaurin da exponencial. Okay? De maneira que exponencial de x2 mais y2 vai ser 1 mais x2 mais y2 mais x2 quadrado mais y quadrado sobre 2 mais, por aí fora, x2 mais y2 metade da capa sobre capa fatorial mais, por aí fora. Okay? Bom, então, Setor, se calhar repara, estou a ver mal, mas não falta ali um quadrado. um quadrado, falta sim senhor. Muito Ok. obrigado. Faltam outras coisas, um fatorial aqui, ok? Ahm, pois bem, então o F eu àquela exponencial tirar os termos que estou a subtrair lá em cima, com o que é que eu fico? Bom, ficou 1, o termo x2 mais y2 que aparece na exponencial corta com menos x2 menos y2 que está a subtrair na definição da função, o termo de grau 4, que é x2 mais y2 ao quadrado, como eu estou a subtrair x2 mais y2 ao quadrado a dividir por 4, vou ficar com 1 mais x2 mais y2 sobre 4, simplesmente. E depois tudo o resto que tenho são x2 mais y, e já me esquecer do quadrado outra vez, não é? Ao quadrado, x2 mais y2 ao cubo sobre 3 fatorial, mais coisas de ordem superior. Bom, quando faço esta manipulação, que ainda não justifiquei, o que eu suspeito é que, olhando para os graus, x2 mais y2, juntada a qualquer coisa que eu tenho aqui, que todos os termos da fórmula de Taylor, ou melhor, do polinómio de Taylor, do f de ordem menor do que 4, se resumem ao 1, que é o termo de ordem 0, que é o valor constante. Termo de primeira ordem, termo de segunda ordem, termo de terceira ordem, são identicamente nulos. Okay? Já agora, uma correção, deixa-me guardar isto. Estando atrás, está certo, ok? Por um momento pensei que tinha posto J maior ou igual a 0 ali naquela primeira linha que está sublinhada a vermelho, mas não, está certo, ok? Portanto, o termo constante está lá e todas as derivadas dirigidas de primeira, segunda e terceira ordem são 0 na origem, ok? Tal e qual como está aqui nesta hipótese. Portanto, com k igual a 4, eu suspeito, tenho o primeiro termo do suspeito que tem o primeiro termo não nulo na fórmula de Taylor de ordem maior ou igual a 1 é o x2 mais y2 ao quadrado sobre 4. Será de facto verdade isso? Será que aquilo que eu suspeito ao olhar para estas contas é verdade? Bom, eu posso verificar isso usando aquela propriedade do polinómio de Taylor relativamente ao que aparecia no teorema de Taylor, aquele limite.
Ou seja, justificar que de facto as minhas suspeitas estão certas. Se eu considerar f de xy menos 1 menos x2 mais y2 ao quadrado sobre 4, isto a dividir por norma de xy à quarta potência. Se eu provar que isto tende para zero, quando xy vai para 0, 0, então de certeza, de facto, aquele 1 mais x quadrado mais y quadrado ao quadrado a dividir por 4 é o polinómio de Taylor de quarta ordem da função. Que eu tenho o teorema de Taylor, unicidade do polinómio de Taylor. Existe um polinómio que é único, está lá algures pelo meio do enunciado do teorema de Taylor. Portanto, e de facto, aqui eu posso escrever isto como a soma dos outros termos todos, ou seja, x2 mais y2 ao cubo sobre 3 fatorial mais termos de ordem superior, do mesmo género. Portanto, a dividir por, claro está, x2 mais y2 ao quadrado. Ok? Que é o norma de xy à quarta potência. Ora bem, isto simplificando um bocadinho, dá-me x2 mais y2 sobre 3 fatorial mais Professor, qual era o propósito desta conta? o propósito desta conta é provar que limite quando xy tende para 0, 0, que f menos candidato a T4, polinómio de Taylor de quarta ordem, de f, relativa a f, 0, 0, como função de xy, a dividir por x2 mais y2, a dividir por outra maneira. Okay? Para que este limite é 0. Okay? Portanto, o que eu estou a fazer é o seguinte: eu tenho um polinómio que é 1 mais x quadrado mais y ao quadrado a dividir por 4. Eu suspeito, depois de alguma manipulação simbólica envolvendo série, que eu suspeito ser o polinómio Taylor de quarta ordem desta função relativamente à origem. Eu não tenho a certeza. Agora, eu sei que só há um polinómio desses, que é único. E é o único que verifica um certo limite. Isso era no enunciado do teorema de Taylor. Que limite é esse? É este que eu tenho aqui exatamente. Okay? Portanto, eu suspeito daquele polinómio, vou testar se efetivamente isso se passa. Se se passar, eu tenho a certeza que estou a lidar com o polinómio de quarta ordem. Eu, quando falei da primeira vez do teorema de Taylor, disse: qualquer que seja um método mais ou menos maluco que eu arranjar para suspeitar qual é o polinómio Taylor, posso, enfiando o meu candidato a polinómio de Taylor de ordem que for relativamente ao ponto que estou a considerar, neste limite, testar se é ou não. Okay? E se o limite for de facto 0, é. Okay? Não interessa
o nível de trapalhice que eu tenha feito para descobrir esse candidato a polinómio. Okay? Porque eu não tenho a certeza que posso fazer estas manipulações de séries e tudo, e agrupar as coisas, olhar para os graus e tal, enfim, não tenho a certeza disso. Eu suspeito que é capaz de ser verdade. Okay? Portanto, vou Então, fazer professor, aquela... eu tenho uma Sim. pergunta. Então, basicamente, o senhor podia pegar em qualquer uma das, vá, entre aspas, parcelas da fórmula de Taylor, basicamente, testar no limite, e se não fossem se não fossem de ordem igual à do expoente do denominador, o limite não ia dar zero, basicamente. Sim. Ok, acho que entendi. Ok. Bom, como é que... Mas eu ainda não fiz isso aqui neste caso. Portanto, o que eu sei é que o f menos o meu candidato a polinómio a dividir pela potência certa do x, da norma de x menos xy é igual a isto. Tenho aqui no meio da página, certo? Professor, Eu agora desculpe tenho que interromper. mostrar que aquilo vai para zero. Está bem? Deixe-me acabar, só falta muito pouco para eu mostrar que aquilo vai para zero. Já falo consigo. Ok. Como é que eu justifico que aquilo vai para zero? Quando xy vai para zero? Porque eu sei, cálculo 1, que as séries de potências são funções contínuas no seu intervalo de convergência. Certo? E o que nós temos aqui é a composição da série de Maclaurin da exponencial menos um polinómio, composto com o x² mais y². Okay? X² mais y² é contínuo. Por esse resultado sobre séries de potências, eu sei que a série de potência é contínua. De facto, o que aqui está, eu consigo, usando resultados conhecidos, dizer, isto é uma função contínua de x e de y. Portanto, quando xy vai para 0, 0, isto de facto vai para 0. Okay? E como vai para 0, sim, o meu polinómio de Taylor portanto, o polinómio Taylor quarta ordem f relativo a 0, 0 é, de facto, aquilo que eu suspeitei. É 1 mais x2 mais y2 ao quadrado, a dividir por 4. Okay? Bom, e agora lidemos com essa dúvida que estava aí a aparecer. Eu tinha falado. Professor, nós dividimos todos os termos por x² mais y² ao quadrado. Exatamente, No caso porque do primeiro, sim. no teorema de Taylor é isso que lá aparece. Sim, Portanto, é o único polinómio, tal que f menos o polinómio a dividir por norma de x da diferença de argumentos, neste caso é xy, mas podia ser outra coisa, da diferença de argumento, a norma da diferença de argumentos vetores, levantado a k, e k é a ordem do polinómio, tem limite zero. Okay? Portanto, aqui estava a lidar com o polinómio de ordem 4. Portanto, norma de xy à quarta é exatamente x² mais y² ao quadrado. Okay? Sim, professor, mas a minha dúvida era, eu percebo porque é que o numerador ficou, no numerador o expoente ficou k menos 2, só não percebo o denominador. Eu não percebo porque é que não é k fatorial e trocou para... Eu esqueci-me do desgraçado Ok. do k fatorial, mais nada. Okay? Está ali um k fatorial que eu E, senhor, deitei. esse denominador que temos aí do x² mais y² desaparece ou não? Também, troquei o k fatorial. Aqui era simplesmente k fatorial, sem toda a razão. Ok, obrigado, professor. Porque o x2 mais y2 a dividir, já eu considerei
considerando o expoente. Obrigado. Portanto, usando continuidade das séries de potências e continuidade da composta básica e continuidade dos polinómios, nós conseguimos, neste caso, justificar que o limite, de facto, dá aquilo que eu queria que desse. Okay? Portanto, aquele é o polinómio de quarta ordem. Portanto, eu olho para ele e o que é que eu vejo? Tem o termo de ordem 0 e tem este termo, quarta ordem, que é uma forma de grau 4 definida positiva, obviamente. Okay? Portanto, 0, 0 é de facto um ponto de mínimo daquela função. Okay? Mínimo local. Portanto, e fizemos o mesmo tipo de coisa que na sexta-feira passada andávamos a fazer com segunda ordem. Okay? Bom, claro está. Que o que eu fiz aqui para formas definidas positivas podia ter feito para formas definidas negativas. Deixa-me acrescentar aqui o outro resultado, óbvio, não é? Eu podia pôr aqui, se eu tiver aqui menor, 0, então ali posso concluir por máximo local. Okay? Portanto, mesma justificação. Deixa-me apagar a demonstração. Para agora acrescentar aquilo que eu posso dizer no caso da forma de grau K ser indefinida. Okay? Portanto, se existirem vetores V e W, tais que a derivada dirigida segundo V de F de ordem K em x0 é maior que 0 e a derivada segundo W de F de ordem K x0 é menor que 0, então x0 é um ponto de Self. Ou seja, isto generaliza perfeitamente o que tínhamos para a segunda ordem na sexta-feira. Porque é que este último resultado é verdadeiro? Coisa que não justifiquei na sexta-feira. Bom, a demonstração é mais simples do que aquela, ainda é mais simples do que aquela que acabámos de fazer. Baseia-se simplesmente em usar a fórmula de Taylor, mas restrita à reta direção de V e restrita à reta direção definida por W, que passa por x0. Okay? E justificar que o f de x0 mais lambda v com lambda adequado é positivo e que o f de x0 mais alfa w com alfa adequado é negativo e que isto pode fazer sempre para qualquer bola centrada no meio. Okay? Ou seja, de facto, mostra-se que funciona para um lambda numa vizinhança de 0 e para um alfa numa vizinhança de 0, de maneira que temos de certeza um ponto de Self. Okay? Mas aplica-se, o uso do teorema de Taylor é mais simples porque, de facto, até conseguiríamos fazer isso só com a fórmula de Taylor para funções de uma variável. É mesmo restrição a duas retas que passam pelo ponto e encontrar numa interseção dessas retas com uma bola centrada em x0 um segmentozinho onde o sinal é positivo num e no outro é negativo, de maneira que o x0 é um ponto de Self. Okay? Bom,
Portanto, isto é uma generalização de ordem K maior que 2. Convém notar o seguinte, que é uma coisa tremendamente simples, que é a seguinte observação. Se K for ímpar, a derivada dirigida de ordem K do vetor H e F em x0 é indefinida. Porquê? Bom, porque é um polinómio homogéneo de grau ímpar. Se vocês substituírem as coordenadas do vetor pelo seu simétrico, obtêm um valor para o polinómio que é simétrico, ou seja, D, portanto, se K é ímpar, D menos H em K e F em x0 é menos isto. Portanto, se K no teorema anterior é ímpar, x0 é um ponto céu. Ou seja, se vocês tiverem todas as derivadas parciais menores que um certo número ímpar num ponto nulas, e para esse número ímpar houver pelo menos uma delas que não é nula, certeza que o ponto é um ponto de céu. Okay? Portanto, só precisamos nos esforçar um bocadinho mais a classificar a forma de grau K quando o K é par. Okay? Portanto, algo como este polinómio, considerar P de x, y, z é igual a 1 mais x, y, z mais x quadrado y mais x à sexta. Ok? É um polinómio. É fácil perceber que no caso da vossa função ser um polinómio, um certo grau, é imediato obter os polinómios de Taylor, certo? Ou seja, se eu quiser aqui saber qual é o polinómio Taylor terceira ordem relativamente à origem, é imediato que é este. Porquê é que é imediato? Mais uma vez, aquela propriedade do limite no teorema de Taylor. Porque o limite agora não custa nada, não é? Portanto, se vocês pegarem na função, subtraírem aquele polinómio, ficam só com o x à sexta. É óbvio que o x à sexta a dividir por norma de xyz ao cubo, tendo para zero quando xyz vai para zero. Okay? Portanto, não há dúvida, aquilo é o polinómio Taylor terceira ordem desta função, relativamente à origem. Portanto, estamos no caso do teorema com K igual a 3. Portanto, é imediato, eu posso dizer logo 0, 0, 0. É um ponto célebre. Okay? Portanto, aquele teorema para ordens ímpares não obriga a trabalho de classificação da forma quanto ao seu sinal. Okay? Então, isto é uma observação trivial, mas importante. Reparem que se puserem no teorema K igual a 1, inclusivamente, se puserem no teorema K igual a 1,
O que vocês estão a dizer é que se as derivadas parciais de primeira ordem não são nulas, automaticamente o ponto não é um ponto extremo. Okay? Portanto, isso bate certo até mesmo no caso de K igual a. Bom, outras melhorias que se podem fazer usando a fórmula de Taylor. Agora, coisas um bocadinho mais sofisticadas. Portanto, vamos a ver. Notem os seguintes exemplos primeiro. Ponham vocês que têm f de xy igual a x quadrado. Okay? Aqui, para esta função, é óbvio que 0, 0 é um ponto de estacionariedade e que o termo de segunda ordem é aquele x quadrado tal, pode ser outra coisa. Não é? O x quadrado é uma forma quadrática semi-definida positiva, porque com y diferente de 0 e x igual a 0 aquilo dá nulo. Okay? Portanto, a função que a xy associa a x quadrado é semi-definida positiva. No entanto, vocês olham para a função e dizem, mas como x quadrado é sempre maior ou igual a 0, é óbvio, neste caso, 0, 0 é um ponto de mínimo. É absoluto. Okay? Agora consideremos uma outra função parecida com aquela, mas que eu junto qualquer coisa a mais. G de xy igual a x quadrado menos y à quarta. Ou y à quarta. Okay? Reparem que G tem o mesmo polinómio de Taylor de segunda ordem, relativo à origem, que f. Okay? Continua a ser o x quadrado. Okay? Mas, portanto, f e g têm o mesmo polinómio de Taylor de segunda ordem. X quadrado, simplesmente. Okay? Só que para o G, aquele y à quarta que eu tenho ali, destrói completamente o ponto mínimo que eu tinha para f. Okay? Porque na direção dos eixos dos y, portanto, se eu considerar restrito ao eixo dos y, eu tenho um máximo. Okay? Portanto, g de 0 g de 0 lambda é sempre maior ou igual a 0, menor ou igual a 0. Aliás, é menor que 0 se lambda for diferente de 0. E g de lambda 0 é sempre maior ou igual. É maior que 0 se lambda for diferente de 0. Certo? Portanto, com estas duas observações triviais, eu vejo que, neste caso, 0, 0 é um ponto de célula G. Okay? Bom, o que eu não consigo fazer, juntando ao x quadrado termos de ordem superior, é
obter um ponto máximo, por exemplo. Já não consigo fazer isso. Okay? Será que esta nossa impressão, de facto, é verdade em geral? Bom, sim, é. Okay? Portanto, eu posso dizer o seguinte: teorema. Portanto, o costume e suponha-se que as derivadas de ordem J de f em x0 são 0, segundo vetor h, quer que seja o h n, e qualquer que seja o j maior ou igual a 1, menor k, e que a derivada dirigida de ordem k de f em x0 no vetor h seja uma forma semi-definida. Ou positiva ou negativa. Então, já agora ponho aqui entre parênteses o que é que isto significa. Não é? Significa que qualquer que seja o H, no caso positivo, no caso verde, é maior ou igual a 0, no outro caso é menor ou igual a 0, e existe H diferente de 0, tal que forma-se anula. Ok? Portanto, é a definição de ser semi-definida positiva ou negativa. Conclusões é que eu posso tirar com os métodos que tenho andado a usar? Então, x0 não é ponto de... Bom, se for semi-definida positiva, podemos ter um mínimo local ou podemos ter um ponto de célula. Ponto máximo local é que não podemos ter. Não é ponto de, no caso verde, máximo, e no caso vermelho, mínimo. É o melhor que eu consigo fazer, atendendo àquele tipo de exemplo que fiz atrás. Aquele tipo de exemplo do F e do G, posso fazer aquilo para qualquer ordem, algo similar, não é? Ou seja, segundo certas direções, estou constrangido a ter um comportamento mínimo, numa certa direção posso contrariar isso, ter um ponto, e mostrar que tem um ponto de céu. Okay? Portanto, no entanto, ainda se pode dizer qualquer coisinha. No entanto, tirar conclusões é mais complicado. No caso de eu calcular derivadas, chegar a um termo de ordem K que não é identicamente nulo,
arranjo uma forma semi-definida. Será que às vezes ainda consigo obter informação pela positiva? Sim, às vezes consegue-se, mas já exige muita paciência da nossa parte. Okay? Portanto, um teorema mais sofisticado, que é a última coisa que eu vos vou dizer sobre este assunto, é o seguinte. Portanto, é a mesma é o que coisa do costume, outra vez. F de classe agora CK mais L, ok? Em A, com K e L inteiros positivos. Ok? E supomos que as derivadas dirigidas de ordem J no vetor H de F em x0 são nulas, qualquer que seja o H, qualquer que seja o J, maior ou igual a 1 e menor que K. Até aqui é tudo igual. Pois na ordem K há qualquer coisa que não é nulo. Vamos supor que é semi-definida e agora temos duas possibilidades. Positiva ou negativa. E que qualquer que seja o V de Rn, não nulo, tal que a derivada dirigida de ordem K f em x0 é igual a 0. Ou seja, vamos ver todos os vetores que fazem com que a forma de grau K se anule. Esses vetores costuma dizer-se que formam as chamadas direções singulares. Portanto, vamos olhar nas direções que anulam a forma de grau K, que é aquela em que havia qualquer coisa não nula. Primeira ordem, não nula. E agora olhamos para ordens superiores, mas só nas direções dos Vs que anulam, só para estes Vs. Que qualquer que seja o V tal que isto acontece, temos as derivadas dirigidas de ordens intermédias até a ordem K mais L, okay? E a derivada dirigida do F de ordem K mais L em x0, que não é H, é V, não é? Portanto, ali também era V. Portanto, uma série de ordens para as quais aquelas derivadas dirigidas são todas nulas. Depois chegamos a uma ordem em que a derivada dirigida segundo os Vs é maior que 0
ou menor que 0. Portanto, vamos por uma coisa assim e outra assim. Okay? Então, podem-se tirar conclusões. X0 é um ponto de ou mínimo ou máximo, conforme tiver acontecido. Ou seja, o que eu vos estou a dizer, e é a última coisa que falo sobre o assunto aqui na aula teórica, é que quando chegamos a formas semi-definidas, mesmo no caso quadrático, é possível, olhando para as direções que anulam a forma e continuando a ver o que é que se passa em termos de forma de Taylor nessas direções, se por acaso chegarmos a uma ordem em que em todas essas direções temos sinal positivo ou negativo, mas o mesmo sinal que tínhamos na ordem inicial, então ainda podemos concluir pela existência de um extremo local. Okay? Isto já precisa ser bastante mais sofisticado para demonstrar no caso mais simples. É raro que se utilize uma coisa destas, num exemplo prático. Okay? Mas de facto é possível. E é razoável. Portanto, é olhar em todas as direções, numas certas direções, o termo de ordem K chega, vemos ali, por exemplo, um mínimo, e nas restantes, a ordem K não chega, continuamos a ter derivadas dirigidas nulas nas outras direções até uma outra ordem, K mais L. Se nessa ordem tiver o mesmo sinal que tinha originalmente, então ainda posso tirar conclusões. Mas isto já é brincar com duas ordens na fórmula de Taylor, portanto fica algo bastante mais complicado para justificar. No entanto, no texto vocês têm uma justificação de uma coisa desta. Ok? Portanto, é a mesma ideia, um bocadinho mais de sofisticação. Portanto, sobre fórmula de Taylor e extremos, é tudo isto que eu vos queria mencionar. Na quarta-feira começamos a falar do teorema da função, teorema de Lagrange e teorema da função inversa. Dá para teorema de Lagrange despacha-se depressa. Ok? Portanto, até lá, bom estudo. Se tiverem dúvidas e quiserem nos pôr por e-mail, façam favor. Professor, só Hoje é tudo. uma pergunta. Diga. A minha tendência, eu acho que neste caso vai ser sempre ir pelos pontos de estacionariedade em vez de ir pela fórmula de Taylor. Não. A fórmula de Taylor, repare, todos estes resultados sobre fórmula de Taylor assumem que você está a lidar com pontos de estacionariedade. Okay? Claro. Pois, exatamente. Portanto, isto é certo. Agora, a primeira coisa que uma pessoa tenta é usar um critério de segunda ordem, que é mais simples, tem menos trabalho para investir. Se o critério de segunda ordem não der, pode ser que ainda consiga qualquer coisa. Mas é preciso uma função um bocadinho especial para conseguir tirar mais alguma coisa com termos de ordem superior, porque geralmente as confusões algébricas rapidamente... E o que acontece é que há muitas situações possíveis. Por exemplo, se suponha que estes sinais daqui da penúltima linha neste enunciado estão ao contrário. O que é que se pode dizer? Bom, pode dizer ainda qualquer coisa. Mas pode dizer que tem ponto de célula. Okay? No entanto, suponha que não consegue encontrar uma ordem K mais L em que isto acontece. Então não pode dizer nada. Okay? Portanto, pode acontecer que não consiga parar com este processo.
Aliás, há funções muito simples de uma variável com que você não consegue estudar a existência de extremos locais usando fórmula de Taylor. Porquê? Porque a função não é constante, mas tem todas as derivadas nulas num ponto. Okay? E pode-se replicar esse tipo de situação para funções mais de uma variável. Muito facilmente. Okay? De maneira que os métodos baseados em fórmula de Taylor são simpáticos, permitem-nos tirar conclusões, mas para uma função, Para mim o grande problema, nem sempre você consegue chegar ao fim com estes critérios. a mim o grande problema é que quando o setor diz qual é a fórmula e o que é que está a representar é fácil, mas eu acho que nunca iria conseguir prever uma fórmula Taylor assim. Para Se ver calhar uma preciso de fórmula mais Taylor prática, assim, mas não, consegue. parece-me Com alguma complicado. experiência. É como primitivar. Quando se começa a primitivar, a pessoa pensa, nunca conseguirei fazer isto. Isto é mais fácil. Okay? Aqueles truquezinhos que eu vos mostrei sobre descobrir a fórmula de Taylor sem fazer derivações de castigo, se você souber um mínimo sobre séries de potências, também consegue fazê-los. Ok? Ok. Mas espero que você fique convencido disso nas aulas de problemas desta semana. Okay? Portanto, veremos algumas coisas desse género. Está bem? Há muitas situações em que você determina os pontos de estacionalidade de uma função e depois até consegue, muito simpaticamente, sei lá, usar o teorema de Weierstrass e olhando para linhas de nível, decidir que é um ponto de máximo ou mínimo. Ok? Portanto, sem ser com fórmula de Taylor. Portanto, a fórmula de Taylor não é a panaceia universal, não é uma coisa que resolva todos os seus problemas de determinar pontos de extremo. Ajuda, muito, mas nem sempre funciona. Okay? Bom. E já agora, só uma pergunta para o teste. Nós podemos usar coordenadas polares e esféricas? Pode. Ok. Para calcular limites, principalmente. Sim, mas repare uma coisa. Em particular para E integração também. Quando aquilo que você pensa, vou usar coordenadas polares para calcular o limite. O que você me está a dizer é que vai introduzir R e θ com x igual a R coseno θ, y igual a R seno θ. Mas o R é simplesmente o raiz de x2 mais y2. Portanto, aquelas contas que eu costumo fazer com módulo de x é... Pois, já reparei nisso, é um padrão. É a mesma coisa que dizer que R coseno θ em módulo é menor ou Mas igual psicologicamente... Como? Psicologicamente é um pouco mais simples. As pessoas gostam disso, ok? Mas depois ao fim acabam de descobrir que é a mesma coisa com outra notação. Mas se isso ajuda, pode fazer. Ok, obrigado. Okay? Nada. Professor, Sim? Diga. posso só enviar um e-mail, porque eu tenho um assunto privado que gostava de falar consigo, não sei se consegue agora entrar no Zoom numa sessão privada, 5 minutos no máximo. Espera aí. Uma sessão privada. Sim, é só para discutir um assunto consigo. Está cá mais alguém? O seu como administrador pode expulsar quem não sair. Com licença. Ok. Mande por e-mail. Portanto, eu vou fazer agora uma sessão privada, dá uma trabalheira, você consegue escrever o e-mail mais depressa. Está bem? Ok, está bem. Está bom? Ok, professor, obrigado. Mais alguma coisa? Não, por mim é só. Ok. Então, mais alguém?